Paulo vai começar a carta aos Coríntios falando dos problemas da igreja em Corinto. E haviam muitos problemas lá. Irmãos, com certeza a igreja de Coríntios, a igreja de Corinto, era uma igreja muito abençoada. Quando lemos a sua carta, nós vemos muitos problemas. Nós vemos confusões naquela igreja. Mas o que nós vemos de interessante é que a igreja tinha todos os dons. A igreja tinha o dom de línguas estranhas. A igreja tinha o dom de interpretação de línguas. A igreja tinha profecias. A igreja era uma igreja avivada, no sentido bem pentecostal de se dizer. A igreja falava em línguas, a igreja interpretava, a igreja tinha muitos profetas. E essa igreja havia passado por ela algumas lideranças, como Apolo, como Paulo, como Pedro. E as pessoas começaram a entender que haviam preferências. Eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu prefiro Pedro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. E Paulo, então, ele vai começar esse capítulo 3, e ele vai dizer: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Cada um de nós vamos exercer um trabalho para Deus. Eu não sei se você já ouviu Paulo falando que tudo que nós fizermos, temos que fazer como se estivesse fazendo para Deus. O empregado no seu trabalho tem que fazer as coisas como se estivesse fazendo para Deus. O farmacêutico precisa vender o remédio como se estivesse vendendo para Deus. O químico ou o químico farmacêutico que está fazendo o remédio tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. O médico tem que atender o paciente como se estivesse atendendo Deus. Nós que estamos varrendo, o que limpa a rua, os que estão varrendo a rua, tem que varrer a rua como se estivesse varrendo a rua do próprio Deus. O juiz que vai julgar uma causa, o advogado, o professor, tudo que fizermos, temos que fazer como ao próprio Deus. Se você abrir em Mateus, capítulo 25, você vai ver lá o julgamento, em que Jesus está separando os bodes das ovelhas. E os argumentos que Jesus julga é o quê? Como tratamos as pessoas. Lembra da pergunta que eu fiz? O que é mais importante na vida? Então vamos lá. Então Jesus fala: 20 benditos de meu Pai, porque tive sede e me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estava nu, me vestiste, estava doente, me visitaste. E aí Jesus começa a falar essas coisas para eles, e eles dizem para Jesus: quando? Quando te vimos nessa situação, com sede, com fome? Nós não nos lembramos dessas coisas. O entendimento então deles é como se eles tivessem visto Jesus e não se lembrassem que tinham feito coisas para Jesus. E Jesus então vai dizer essa frase: quando fizeste a esses meus discípulos, ou os meus pequeninos, a mim me fizestes. Nós temos 2 mandamentos que nós temos que nos basear. Tinha os 10 mandamentos, Jesus resumiu em 2, e esses 2 são os principais motivos, é o que vai dirigir e mover a sua vida. Quando você chegar lá no céu, Deus com certeza vai fazer essa pergunta: como você tratou o seu irmão? Como você tratou o seu vizinho? Como você tratou o seu patrão? Como você tratou o seu empregado? Como você tratou as pessoas que estavam à sua volta? Como você tratou os seus filhos? Como você tratou a sua esposa? Como você me tratou na terra? Porque somos imagem e semelhança de Deus.
Se somos imagem e semelhança de Deus, Deus soprou dentro de nós o seu Espírito, somos partícula de Deus aqui na terra. Somos o bóson de Higgs de Deus na terra. Somos uma parte de Deus, somos filhos de Deus, criaturas de Deus. E Deus se importa de como tratamos uns aos outros. Por isso Ele diz: o que vocês querem que façam a você, façam aos outros. Ame o próximo como a si mesmo. Está vendo que nós temos um mandamento extremamente importante que quer dizer sobre relação com as outras pessoas? Então, como nós estamos construindo a nossa vida? Existe uma maneira equivocada de ver a vida. O mundo colocou em nós óculos que estão torcendo a nossa imagem de ver o mundo. E geralmente você vê o mundo como? Você vê o mundo pelo que o jornal diz. Você vê o mundo pelo que a televisão diz. Você vê o mundo pelo que a internet diz. Você vê o mundo pelo que o Facebook, o WhatsApp, o Netflix, as novelas, os filmes, os seriados dizem. E eles aos poucos vão colocando uma cultura dentro de você. E você vai enxergando o mundo de uma forma de que o mundo realmente é. Jaz no maligno. Mas existe outra forma de enxergar a vida, é através do óculos de Jesus. É através dos olhos de Jesus. É através da palavra de Deus. Quando você começar a ler a sua Bíblia de fato, quando você começar a maratonar os capítulos da Bíblia, quando você deixar de ver um episódio de Game of Thrones, sei lá, Homeland, qualquer outro episódio que você conheça, e começar a entrar em alguns capítulos da Bíblia, como Coríntios, como Efésios, como Gálatas, como Mateus 5, 6 e 7, você vai começar a enxergar por outros óculos, diferentes do que o mundo vê. Os óculos do mundo falam da vingança, fala da justiça, que você não pode levar desaforo para casa. Os óculos do mundo estão dizendo para você que a família não é homem e mulher mais. Os óculos do mundo estão dizendo para você tanta coisa. E sabe o que ele diz também para nós? As pessoas do mundo são recompensadas de diversas formas. Por exemplo, o mundo ele valoriza e recompensa as pessoas que têm mais lucro. O mundo valoriza e recompensa as pessoas pelos seus êxitos, pelas suas vitórias, pelos seus troféus. O mundo valoriza e recompensa as pessoas pela aparência, pela beleza. E quando você olha uma pessoa bonita, e principalmente nessa época de Instagram, de filtros, enfim, você olha aquela pessoa bem vestida, bonita, bem maquiada, a luz está correta, enfim. Você olha e vê, meu Deus, por que eu não sou igual a essa pessoa? Que pessoa linda, que pessoa feliz. E todos nós estamos com esses espelhos mágicos nas nossas mãos, que são os tablets, são os celulares, as televisões, e estamos entrando como se fosse num país das maravilhas, e estamos perdendo o foco realmente daquilo que é mais importante na vida. E esse é o papel do diabo, o papel de Satanás, é o papel do império das trevas, é desfazer, é distorcer, é fazer com que você enxergue outra coisa, é te distrair, porque de fato você tem uma missão, você foi criado por um propósito, e o propósito da sua vida é agradar a Deus. Enquanto ele pode te atrasar, enquanto ele pode te distorcer a sua visão, ele vai fazer de todas as formas. A palavra diz, Jesus disse isso para os seus discípulos: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Existe algo pronto dentro de você, o espírito, que Deus colocou e soprou dentro de você. Ele está pronto para ouvir Deus. Ele é a parte sua, é a antena ligada que se comunica com Deus. As ondas de Deus estão sendo dispersas pelo mundo. E você tem uma antena que capta essas antenas, a voz de Deus, é o seu espírito dentro de você. Ele está pronto, mas a carne é fraca. A carne quer descansar, a carne quer diversão. Então, como você está construindo a sua vida? Então, quando ele começa a falar sobre plantar,
E ele fala, não, mas Apolo regou e eu plantei, e então não importa quem plantou e quem está regando, quem começou a obra ou quem está terminando, o que importa é que no momento em que cada um recebeu o seu trabalho, ou de plantar, ou de regar, ou de edificar, ou de levantar o muro, ou de terminar, ou de fazer o acabamento, enfim, cada um faça o melhor, porque receberá o galardão segundo o seu trabalho. Preste atenção o que você está fazendo com a sua vida. Porque um dia, todos nós vamos dar contas da nossa vida. Diante de Deus. Porque somos dele. E voltaremos para ele. E quando a gente volta para ele, ele pede contas da nossa vida. Hebreus 9, 27 diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, e após isso o juízo. Ou seja, você pode desperdiçar a sua vida com qualquer coisa. Você pode desperdiçar a sua vida com a TV, com revistas fúteis. Você pode desperdiçar a sua vida com seriados, com novelas. Ou comprando, se você tem dinheiro, comprando cursos de golfe, qualquer outras coisas, lutas marciais. Você pode desperdiçar a sua vida focando no seu corpo, na beleza, ser um bodybuilding. Como é que é? Bodybuilding, né? Um construtor de corpo. Você pode focar a sua vida na beleza. Você pode focar a vida em tudo o que você quiser. Construir uma casa linda em que todos vão babar quando passar na frente e olhar e dizer, essa é a casa de fulano, como ele é abençoado. Mas essa não é a visão de Deus. Você pode fazer tudo isso, mas quando a vida acabar, nada disso vai com você. Não vai importar se você construiu uma linda casa, se você tem um lindo carro, se você tem um melhor emprego, a sua carreira foi brilhante, não importa o que você fez na sua vida, tudo isso para dar conta. E aí a gente sempre tem que lembrar o que é mais importante na nossa vida. À medida que vamos envelhecendo, essa pergunta vai bater em nossa porta. E essa pergunta bate na porta, bate no coração das pessoas. Quando elas estão no leito de morte, elas dizem, o que eu fiz de importante na minha vida? O que é mais importante? No último fôlego daquele que está à face da morte, ele não vai perguntar, cadê minha casa? Traz a minha casa para cá, traz o meu carro para cá, traz os meus troféus, traz os meus títulos, os meus currículos, que eu quero morrer abraçados nele. Não, você está vendo que existem coisas mais importantes, existem coisas que o mundo valoriza e que está fora da visão de Deus. Por isso a gente tem que focar no que é mais importante. Não que comer, vestir, ter uma carreira, ser bem sucedido sejam coisas que Deus vai dar para você. Vai, porque a palavra diz, buscai primeiro o reino de Deus. Olha só, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, saber o que Deus quer, o que é justo, o que Deus se agrada, limpar a sua alma do pecado, buscar ao Senhor, buscar o reino de Deus primeiro, a sua justiça e as demais coisas, tudo que Deus quiser que você faça, vos serão acrescentadas. Carreira, sucesso, saúde. Mas o mais importante é que tudo quando acabar, existe algo que você vai levar. Então, continua a leitura que você vai ver. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, presta atenção, todos nós estamos construindo algo, uma casa. Jesus já deu esse exemplo, né? Ele falou, não construa sua casa sobre areia. Construa sobre a rocha. Então, estamos construindo a nossa vida sobre algo. É por isso que as pessoas perdem o foco, o propósito. Quando elas levantam de manhã, elas não sabem o que vão fazer. Muitas vezes elas vão para o seu emprego, automaticamente, para a escola, para a faculdade, para qualquer outra coisa. Seguem seus próprios. Mas existe algo que você tem que se basear. E por que muitas pessoas vão vivendo a vida dia após dia e vão fazer sempre essa pergunta, o que é mais importante na minha vida, e não vão ter a resposta, porque não estão num fundamento sólido, estão num fundamento fofo, um fundamento de areia,
que muda quando vem a chuva, vai assoreando e a casa vai cair. E eu não quero que você seja assim, eu não quero que você seja assim, eu quero você de casa, não quero que você seja assim, não queremos ser assim, Deus não quer que você seja assim, Deus quer que você o conheça, prossiga em conhecê-lo. Se há uma coisa em se orgulhar, não é em casa, não é em carro, não é em cavalos, não é em conquistas, e se há uma coisa em se orgulhar, Deus disse, em me conhecer. Existe algo mais importante para você fazer. Você está construindo um edifício, você está vivendo, está construindo algo. E a palavra diz, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia vai declarar, porque pelo fogo será descoberta. Sabia que muita gente vai ser salvo? Porque Deus é misericordioso. Mas quando chegar lá diante de Cristo, suas obras serão queimadas. E vai sobrar pouca coisa. Sabe por quê? Porque às vezes não fizemos, como Paulo está dizendo aqui. O que planta e o que rega, cada um vai receber segundo o seu trabalho. E aí o que rega achou que o seu trabalho era menos importante do que aquele que plantou. E aí fez mal feito. O que joga o fertilizante, o esterco, achou que o trabalho dele era menos importante do que aquele que regava. E aí fez mal feito. Lembre-se, cada um de nós tem algo para fazer. Tem um dom, tem um trabalho, tem um serviço. Cada um de nós tem algo importantíssimo para fazer. E se você fizer mal feito, não é eu que vou te julgar, não é o seu vizinho, é Deus. E quando você chegar lá, você achou que era de ouro e era de madeira. Você achou que você era o cara prata e você era o palha. Não podemos fazer isso. Temos que começar a raciocinar o culto racional. Porque o culto não acaba aqui daqui a pouco, ele continua. Você é o templo do Deus vivo, que anda por aí. Você está louvando a Deus pelas suas obras, pelos seus atos. É fé e obras. Obras de justiça, nós fomos chamados para isso. E a obra de cada um vai se manifestar. Porque pelo fogo será descoberta. E provará qual seja a obra de cada um. Está vendo que Paulo fala do galardão, de quem pregou, de quem regou, de quem fez isso, quem fez aquilo? Então Paulo não é mais importante que Apolo, que Pedro, que qualquer outro discípulo ou qualquer outro apóstolo, porque é Deus que nos dá a força de trabalho para fazer, para realizar, mas faça bem feito, faça do jeito de Deus, se coloque no lugar de Jesus, fala assim, que Jesus faria no meu lugar? Se Jesus fosse químico no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus fosse varredor de rua no meu lugar, o que ele faria? Se Jesus fosse entregador de pizza no meu lugar, o que ele faria? É isso. Resumindo, é isso. O que é mais importante na sua vida? Começa a perguntar para si mesmo o que é mais importante na sua vida. É esculpir o corpo, é construir uma carreira, é construir riquezas, é construir uma linda casa com os melhores materiais que existe atualmente. Não há problema algum em você fazer isso. Tudo isso vai acabar quando morrer. Então, Senhor, para que me colocaste na terra? Qual é a sua vontade para a minha vida? Essas são as perguntas que você tem que fazer. Senhor, por que me colocaste na terra? Qual é a tua vontade para a minha vida? Quando nós oramos, venha o teu reino. A palavra é, venha teu reino. Seja feita a tua vontade. Quando Cristo vira o foco da nossa vida, aí nós passamos a viver realmente. Aí nós somos vivos. Amém? Então faça de Deus o fundamento da sua vida. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento da sua vida, é o fundamento da sua casa. Porque casamentos fracassam? Porque não estavam fundados em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo não era a base daquele lar.
Ricardo, como é que você pode afirmar isso? Afirmo pela palavra. Se Deus não for o fundamento de uma família, ela vai sofrer. Se Deus não for o fundamento de nossa nação, vai sofrer. Precisamos botar um fundamento firme, porque todos os outros serão abalados. O tempo será abalado, a carreira será abalada, uma pandemia pode abalar tudo. Nós não sabemos do nosso futuro, mas existe um fundamento que não será abalado, é Jesus Cristo, é o seu reino, é o céu, é a Jerusalém celestial, não será abalada. Não construa sua casa em algo fofo, em algo que vai embora. Louvado seja Deus. E eu quero terminar respondendo para você o que é mais importante. E Paulo respondeu nessa mesma carta, 1 Coríntios capítulo 13, para a gente terminar. O que é mais importante na vida? É isso aqui. Por isso que Paulo vai falar assim, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, que eu fosse muito inteligente, muito eloquente, e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Seria como uma latinha de refrigerante com uma pedrinha lá dentro, assim, fazendo barulho. Para nada eu serviria. Ainda que tivesse o dom de profecia, poder para orar, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira a transportar um monte de um lado para o outro, e não tivesse amor, nada seria. O que será que é mais importante na vida? O que é mais importante na vida? A gente hesita em falar, porque o mundo nos acostumou a achar que é outra coisa, que é a beleza, que é o dinheiro, que é a roupa, que é o carro, que é a carreira. Não, o que é mais importante na vida é o amor. E o que é mais importante na vida é os relacionamentos, você com seu irmão. O que é mais importante na vida é o relacionamento, você e sua família. O que é mais importante na vida é quando você transborda amor de Deus dentro de você para as outras pessoas. Por isso que Jesus fala: aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. O que isso quer dizer? Rios de águas vivas, a palavra Mairaim, que é águas vivas, é uma exigência. Águas vivas quer dizer águas correntes. Então, toda vez que a pessoa ia ser batizada, ela tinha que ser batizada numa água corrente, num rio ou num tanque que água, para renovar aquela água. Então, quando você era purificado por fora, simbolizando que você estava sendo purificado dos seus pecados, como o batismo. Mas Jesus disse que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. É uma transformação de dentro para fora, é o Espírito de Deus limpando a sua alma, mudando os seus conceitos, fazendo um caráter totalmente novo. E que caráter é esse? É Cristo em você, é as pessoas se espelharem em você e verem Cristo. Uma vez um vovozinho crente, ele viu lá uns meninos de rua e falou assim: eu vou dar comida para esses meninos. E convidou eles para ir na casa deles. E eles, Josi conhece essa história. E aí esses meninos foram lá para a casa dele, os meninos sujos, desarrumados, e colocou eles na sala e falou: espera aí que eu vou fazer um lanche para vocês. E foi lá, fez lanche, fez sanduíche, deu um monte de coisa para as crianças. As crianças olhou para aquele vovô e falou assim: ei moço, o Senhor é Jesus? A criança falou e disse: o Senhor é Jesus. Quando nós formos confundidos com Jesus, você vai perceber que está fazendo a vontade de Deus. As pessoas vão olhar e ver Jesus em você. As pessoas vão ver um brilho diferente no seu olho. Quando você falar, não vai ser você falando.
como está escrito em Atos, não se preocupem o que é a vez de falar, porque eu vou dar palavras na boca de vocês. Deus quer transformar vocês em instrumento nas mãos dele. A minha guitarra na minha mão faz pouca coisa, mas na mão de um Joe Satriani, um Steve Vai, faria muito mais. E eu e você nas mãos de Deus podemos fazer coisas grandes. Um grande motivo para fazer. Eu acho que não há mais tempo para a gente fazer carreira. Jesus está muito perto de voltar. Mas ainda há tempo de mudarmos nosso óculos, de enxergarmos com os olhos de Deus e fazermos o que Ele quer. Amém? Então, se baseie no amor. O amor é o mais importante. Como você está criando seus filhos, como você trata a sua esposa, como você se relaciona com o seu patrão ou com o seu empregado, como você se relaciona com o seu irmão em Cristo, como você cobra dele alguma coisa. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, porque por mais que a gente fuja, a sua palavra sempre nos encontra em algum lugar e vai transformar e vai falar aos nossos corações. E é isso que eu quero, que a palavra sempre fale ao meu coração e transforme e mude, porque eu não quero sair da sua estrada, eu não quero sair da sua carreira. Como disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, combati, guardei. Eu tenho uma carreira, eu tenho um caminho a seguir, eu tenho um autódromo para seguir. Deus, não deixe que nós saiamos desse foco. E como diz a tua palavra, tudo que fizermos temos que fazer com a nossa fé, baseada no amor. Que possamos, Senhor, aprender a amar como o Senhor amou. Um amor sofredor, sacrificial, não orgulhoso, mas o amor que Jesus Cristo faria e fez por nós, e faria se estivesse em nosso lugar. Por isso, ó Deus, nos ajuda a não fugir de nossas responsabilidades e enxergar aquilo que o Senhor tem para fazer na vida de cada um de nós, amor. No nome de Jesus, eu quero profetizar aqui que essa igreja vai ser uma igreja amorosa. Profetizar que essa igreja vai ser uma igreja que vai impactar as pessoas onde ela andar, onde estivermos. Deus, que as pessoas em suas casas que estão assistindo essa mensagem também transbordem amor e aprenda aquilo que é mais importante, mais essencial na vida delas. Deus querido, que um dia possamos chegar diante de Ti e não nos envergonharmos, porque Jesus não vai perguntar: você era uma pessoa bonita? Você no Instagram? Você tinha uma grande casa? Me mostre aí a foto da sua casa. Não, Jesus vai dizer para nós e vai perguntar se nós amamos, se nós oferecemos nossa vida em serviço a alguém, se nós pregamos sua palavra, se nós fizermos a vontade de Deus na terra. Então não deixe a gente fugir do foco. Queremos fazer a tua vontade. Seja feita a sua vontade, assim como é feita na terra, assim seja feita no céu. Assim como é feita no céu, seja feita na terra, seja feita em nossa casa, em nossa vida. Assim eu abençoo o teu povo, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então vou me despedir do pessoal que está nos assistindo. Deus abençoe sua vida, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Amém. Amém.